Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de gráficos, ok? Vamos iniciar aí sobre o gráfico de linhas. Os gráficos de linhas são utilizados em geral para mostrar a variação de algum fenômeno durante certo tempo. Cada gráfico terá uma característica específica, né? Algo que facilite o tratamento da informação. Nesse caso, o gráfico de linhas tem como característica principal demonstrar a variação de algum fenômeno. Tá? Nós temos aqui o crescimento da população brasileira de 1940 a 2010. Se a gente observar, nós temos aqui a população em milhões e aqui o ano em questão. Em 1940, pouco mais de 40 milhões. Em 1950, pouco mais de 50 milhões. 1960, 70 milhões. 1970, quase 100 milhões. 1980, 120 milhões. 1990, 14 milhões e meio, 140 milhões e meio aproximadamente. Em 2000, na verdade, né? 170 milhões e em 2010 pouco mais de 190 milhões, tá? Dá para a gente observar que ano após ano a população brasileira vem crescendo, não é? Vem numa crescente desde 1940, né? Então fica aí demonstrado que o gráfico de linha facilita essa visualização, tá ok? Note que cada intervalo entre duas datas consecutivas no eixo X corresponde a 10 anos e cada intervalo Y corresponde a 10 milhões de habitantes. A escolha do intervalo entre duas datas depende do número de datas e do espaço que você possui para representá-las. O importante é que para cada intervalo iguais de anos, nós tenhamos também medidas iguais. Tá? Para construir o gráfico, nós marcamos os pontos que correspondem à população referente a cada ano. Depois unimos esses pontos por meio de segmentos. Assim, cada ponto do gráfico está associado a uma data. Está falando de cada pontinho desse aqui, esse ponto específico, 1980. Tá ok? E também a população. Esse mesmo ponto que eu peguei aqui também vai estar associado a uma quantidade da população. Tá bom? Então, com base na análise do gráfico, crescimento da população brasileira de 1940 a 2010, podemos fazer uma série de considerações. Vejamos aqui algumas dessas considerações. Primeira consideração. Qual era a população aproximada em 1955? Tá? Se a gente for lá para o gráfico, 1955 está aqui, ó, entre 1950 e 1960. A gente pode ter uma média aqui, ó, de mais ou menos 60 milhões de habitantes. Tá bom? Não estava lá no gráfico, mas a gente pode fazer isso observando os números que estão lá. Segunda consideração. Qual era a população aproximada em 1990? Em 1990, a população aproximada era de 145 milhões. Observe que se encontra aqui quase na metade, né? Entre 140 e 150, tá bom? Terceira consideração. Em número de habitantes, o Brasil apresentou maior crescimento de 960 a 980 ou de 80 até 2000. Se a gente olhar para o gráfico, ó, de 60 a 80, né,
é exatamente desse ponto a esse ponto. É 120 menos 70, o que dá 50 milhões de habitantes, né? Já de 1980 a 2000, de 80 a 2000, nós temos 170 e em 80, 120. 170 menos 120 também dá 50. Então a gente pode observar que o crescimento foi o mesmo, né? O crescimento foi de aproximadamente o mesmo nesses dois intervalos de tempo, tá ok? Gráfico de barras. Os gráficos de barras são utilizados em geral para comparar dados ou informações de mesma natureza. Veja o exemplo a seguir. A tabela mostra o número total de medalhas que o Brasil ganhou em Olimpíadas entre 1976 e 2012. Olha só, em 76 ganhou 2, em 80, 2, 84, 8, 88, 6, 92, 3, 96, 15, 2012, 2004, 10, 2008, 15, em 2012, 17 medalhas, tá? Então fica fácil a gente fazer aqui uma comparação da quantidade de medalhas de 76 até 2012, tá? Utilizando o sistema de coordenadas cartesianas, a gente vai construir um gráfico de acordo com essas informações, tá bom? Observe aqui o título do gráfico. No eixo Y, nós colocamos aqui o número de medalhas. No eixo X, o ano da Olimpíada que foi conquistado esse número de medalhas. Fazendo isso, a gente tem aí uma comparação melhor dos dados que nós tínhamos na tabela, né? Pela maior barra, eu posso saber qual foi o ano que o Brasil ganhou mais medalhas. Pela menor, a barra que ele ganhou menos. Ou então os anos em que ele ganhou a mesma quantidade, se aumentou, se diminuiu. Tudo isso a gente pode analisar observando esse gráfico de barras vertical, aí no caso, tá bom? Nós podemos também usar o chamado pictograma, né? Pictograma é quando eu me utilizo de símbolos, desenhos, nesse caso aqui da própria medalha, tá certo? Para indicar aqui o número de medalhas no respectivo ano de Olimpíada. Cada medalha dessa representa, na verdade, uma unidade, né? Olha, a gente relaciona a informação com o objeto em questão, tá? Gráfico de setores. O gráfico de setor circular ou simplesmente gráfico circular são utilizados para representar as relações entre as partes de um todo. Em geral, nós usamos as taxas percentuais para relacionar as partes. Veja como exemplo a área de cada região brasileira com base nessas informações. Vamos construir um gráfico de setores que representa esses dados. Nós temos aqui a região norte, com a área de 3.853.327,229 quilômetros quadrados. Nós temos aí do norte, sudeste, sul e centro-oeste, né? Na região norte, por exemplo, de toda essa área, 45% é ocupada. Essas informações aí, ó, vamos dar uma olhada na fonte. É exatamente do IBGE. Está aqui o site de acesso e o dia, tá bom? Nesse caso é 2015, tá ok? Muito bem. Vamos pegar esses dados e fazer o seguinte. Primeiro passo, traçar uma circunferência de raio qualquer e considere o círculo determinado por ela. Segundo passo,
O ângulo central corresponde ao arco de uma volta completa, que nesse caso é de 360 graus, e ele corresponde à porcentagem de 100%. Na região norte, por exemplo, apenas 45% se encontra ocupada. Então, nós vamos calcular 45% de 360, que nesse caso dá 162 graus. E fazer a mesma coisa com cada região. Isso para a gente calcular o chamado ângulo central, né, da circunferência, do círculo, no caso. Depois a gente pode usar um transferidor para calcular cada ângulo respectivo. Aqui, por exemplo, 162 graus corresponde à região norte. Então, você traça esse ângulo, tá? E pinta esse ângulo de uma determinada cor. No caso, será a nossa legenda, que é aqui o quarto passo, né? Por exemplo, a região norte se encontra com essa cor, o nordeste amarelo, o sudeste aí de verde. Enfim, cada região terá uma cor e um valor percentual específico, tá? Então, esse gráfico aqui que nós criamos é exatamente o chamado gráfico de setor circular, ou também que a gente costuma muito chamar de gráfico de pizza. Esse termo aí aparece bastante. Tá ok, turma? E a gente pode também utilizar outras maneiras de representar, né? Eu posso pegar, por exemplo, o mapa do Brasil, das regiões do Brasil, tá? E destacar a porcentagem em cada um. Seria uma espécie de pictograma também, relacionado à porcentagem de ocupação de cada região. Tá certo, turma? Essa foi a nossa aula. Observem aí a atividade da agenda, nono ano, da nossa aula, tá? Nas próximas aulas nós vamos trabalhar a construção de gráficos, tá? Mas eu vou dar a dica aqui de um programazinho básico que a gente pode utilizar para fazer a construção desses e de outros tipos de gráficos, tá? Nós vamos estudar aí também alguns tipos de gráficos diferentes desses básicos aí que eu acabei de ensinar para vocês, tá? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.